Olá, professor! Nesse vídeo falaremos sobre o livro Apática, escrito e ilustrado por Marcelo Xavier. O autor e ilustrador nasceu em 1949 na cidade de Ipanema, em Minas Gerais, e passou a infância em Vitória, no Espírito Santo. Há muitos anos reside na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. É artista visual autodidata, cenógrafo, figurinista e escritor, tendo publicado mais de 20 obras e recebido diversos prêmios pelo seu trabalho. Apática é uma cidade perdida no tempo e no espaço, situada depois do longe mais longe, fora do alcance da mão do mundo. A época é qualquer uma. Para os seus moradores não importam as horas, os dias, os anos. A absoluta indiferença das pessoas do lugar. Lá, ninguém sorri ou chora. Não há jardins ou árvores nas ruas, mas há um hotel, o único destaque da cidade. Eis que um forasteiro, de cabelos grisalhos, barba e bigode castanhos e aparência saudável de um jovem viajante, chega para hospedar-se no hotel, trazendo consigo uma mala. Não é uma mala qualquer, ela se destaca na luz do sol, despertando no porteiro do hotel uma terrível curiosidade. Como um sentimento assim nunca lhe ocorrera antes, o porteiro acredita que dentro dela há algo especial. E de fato há. Há uma magia que faz acordar os sentimentos que os apáticos não sabem o que é sentir. O livro Apática, ao retratar personagens diversos que se defrontam com sentimentos aos quais não tinham acesso e, portanto, com os quais não lidavam, insere-se no tema Sociedade, Política e Cidadania, de grande interesse para a categoria 2, isso é, para alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, anos finais. Isso fica evidente uma vez que cada personagem que visita o forasteiro misterioso entra em contato com sensações desconhecidas e, em seguida, muda sua visão sobre o seu entorno. Ao final da narrativa, são muitos os personagens que lidam com esses sentimentos e interagem entre si. Portanto, eles partem de descobertas pessoais a esferas mais amplas. Assim, a obra cumpre a função de mostrar um pouco da complexidade das relações humanas e das interações sociais. No que se refere ao gênero literário, a obra é classificada como uma novela, pois a ação, de relativa simplicidade, desenvolve-se em ritmo rápido, concentrado, reforçado por uma estrutura que se repete, cena após cena, e tende para um único desfecho, além de o tempo ser linear, sem flashbacks. Pergunte aos alunos se eles sentem raiva. É provável que eles respondam que sim. Converse sobre isso. Quando eles sentem isso? Como reagem? Em seguida, pergunte como eles se sentem ao ganhar um presente, por exemplo, ou quando ficam muito tempo sem ver alguém de quem gostam muito. Espera-se que eles falem de amor, carinho, saudade, ou seja, uma série de sentimentos que fazem parte do cotidiano de todos nós. Deixe eles se expressarem livremente nessa parte da atividade, apenas fazendo a mediação para que os turnos de fala sejam respeitados. Aqui podemos trabalhar a habilidade 27. Tecer considerações e formular problematizações pertinentes em momentos oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Em seguida, mostre o livro Apática para eles. Chame a atenção para o título e veja se eles sabem o seu significado. Caso não saibam, procurem juntos a definição do termo no dicionário. Mistério desvendado, ainda resta outro. O que ou quem seria apática no livro? Peça aos alunos que levantem hipóteses. Como seria uma pessoa apática, que não sente nada, nunca? Como seria conviver com ela? Em seguida, pergunte como seria, então, uma cidade inteira composta por pessoas apáticas. Leia a 4ª capa do livro. Ela resume que se trata de uma cidade inteira assim e que há a chegada de um forasteiro que desestabiliza essa suposta normalidade. Peça aos alunos, mais uma vez, que levantem hipóteses. Como será o encontro do forasteiro com os moradores dessa cidade? O que pode acontecer a partir daí? Convide-os a entrar nessa viagem também. Como atividade de retomada de leitura, pergunte aos alunos o que acharam da obra e peça a eles que exponham suas impressões sobre ela. O livro atendeu às expectativas ou os surpreendeu?
Caso seja necessário, ajude-os a relembrar quais hipóteses haviam sido levantadas pela turma. Tente fazer com que todos exponham sua opinião sobre a obra. Aqui, podemos trabalhar a habilidade 33. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances, contos contemporâneos, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa, como haikai, poema concreto, cyberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Professor, talvez eles tenham se surpreendido em relação ao conteúdo da mala do forasteiro. Chame a atenção deles para isso. Eles se surpreenderam? Eles acreditam que cores podem suscitar emoções e sentimentos nas pessoas? Em seguida, pergunte aos alunos se evitar sentimentos, sejam eles bons ou ruins, torna a vida sem graça. Mais do que respostas corretas, essas perguntas têm o objetivo de suscitar uma discussão sobre o enredo da história e sobre possíveis intenções do autor e ilustrador Marcelo Xavier. É importante que os alunos tenham um espaço para manifestar suas opiniões sobre o texto e ouvir as dos colegas. Essa discussão em grupo os ajudará a elaborar hipóteses interpretativas sobre a novela. Nesse ponto, os alunos já estão preparados para maiores problematizações a respeito da obra e atividades mais profundas. Inicialmente, tente reconstruir os elementos gerais da obra de ficção com os alunos. Quem são os personagens da história? Onde ela se passa? Quantos dias o forasteiro fica ali? O que acontece com ele? Essas perguntas guiarão a conversa e podem elucidar possíveis dúvidas individuais que tenham ficado na leitura dos alunos. Em seguida, tendo bem fresco na mente todos os elementos importantes, peça aos alunos que produzam um mini-conto. Essa atividade trabalha a habilidade 35. Criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos. E, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Em consonância com a história lida, esse texto deve retratar a chegada de um forasteiro a uma pequena cidade e as possíveis transformações que essa visita pode causar aos moradores. Incentive os estudantes a imaginar uma história com aspectos fantasiosos, assim como ocorreu na narrativa de Marcelo Xavier. Siga esse passo a passo para a produção do miniconto. Primeiro, oriente os estudantes a fazer um rascunho do texto. Então, em duplas, eles devem trocar o texto com um colega para que ele faça uma revisão e sugestões de melhorias na narrativa. Após essa etapa, cada estudante deve reescrever o seu texto, acatando as sugestões que achar pertinente. Por fim, sugira àqueles que quiserem que leiam à turma o texto produzido. Boa aula, professor!